Então, boa tarde para todas e para todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse encontro, essa conversa, esse diálogo que vamos ter nessa tarde. E nós convidamos o professor Glauco Barsalini. Isso. Nós nos conhecemos no encontro de teologia pública, né, professor Glauco? Lá em Goiás, e agora há pouco também trabalhamos juntos num dossiê da revista Estudos Teológicos. Então, para mim, eu estou muito feliz, né, estou muito contente que o professor Glauco aceitou o convite de conversar conosco hoje à tarde sobre esse tema, né? Ele vai depois detalhar, mas que envolve religião e política no Brasil. O professor Glauco é professor pesquisador da PUC de Campinas, é isso? Sim. Uhum. PUC de Campinas, né? O professor Glauco também é o secretário-geral da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciência das Religiões, ANPETECRE, doutor em Filosofia pela Unicamp, mestre multimeios pela Unicamp, bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Unicamp, bacharel em Ciências Jurídicas também pela PUC de Campinas, e as pesquisas do professor Glauco, as pesquisas acadêmicas, têm se pautado por estudos e reflexões a respeito do poder social e de suas reflexões com o poder do Estado. Então, o poder social e com o poder do Estado. Então, a gente recebe o professor Glauco com muito carinho, acolhemos também a todos e a todas que hoje à tarde estão conosco, né, de diferentes lugares aqui, e a gente fica muito feliz com a presença de todos e de todas. Então, eu passo agora a palavra para o professor Glauco e recebo o nosso abraço na virtualidade, professor Glauco. Muito obrigado, professora Claudete. Agradeço também ao professor José Mário e a todas e todos os presentes. Alguns, como eu disse, são já amigos de alguma data, colegas do grupo de pesquisa aqui nosso, outros estou conhecendo hoje, e é um prazer. Olha, gente, eu me dispus a falar primeiro, assim, antes de mais nada, também, né, dizer a minha alegria de estar aqui com vocês, através do convite que a Claudete me faz, né, com o José Mário, mas, assim, dizer da satisfação de ter trabalhado com a Claudete recentemente. Na verdade, foi durante esse ano, né, Claudete? Foi um trabalho árduo para a editoração de um número da revista Estudos Teológicos sobre a pandemia, né? Uma questão que nos impacta a todas e todos. E, de fato, deu bastante trabalho, porque foram muitos e muitos os artigos encaminhados, mas foi uma oportunidade também muito boa para poder acessar materiais importantes, de reflexão importante na área da teologia das ciências da religião, com abertura para filosofia, história, ciências sociais, e também de conhecer melhor a Claudete, a gente poder aproximar de alguma maneira as nossas pesquisas. Então, para mim é uma grata satisfação. A professora Claudete esteve na PUC de Campinas recentemente, falando sobre um texto que ela um capítulo de um livro, né, recém-lançado, sob a coordenação também do professor Rudolf von Sinner, aqui na PUC de Campinas, um evento que nós fizemos com mais 3 outros programas, programa da Federal de Juiz de Fora, da PUC Minas e também da PUC Paraná. Foi um evento muito rico e a professora Claudete pôde estar aqui, foi muito bom. Então, quero já deixar assim registrado, né, que é muito feliz para nós, né, do grupo de pesquisa ética, política e religião, questões de fundamentação, do programa de pós-graduação em ciências da religião da PUC de Campinas, poder estar aqui com vocês e assim, já fica aqui um convite para que vocês também estejam conosco no momento em que puderem e quiserem.
para os diálogos que a gente faz, para as reflexões que a gente faz. Nossas reuniões acontecem todas as sextas-feiras. O Caio, que está aqui presente, é um dos protagonistas dessa, né, protagonista dessas reuniões enfim, vocês serão sempre muito bem-vindas e bem-vindos também no nosso grupo. Vamos pensar algumas falas de vocês, comunicações também, viu, gente? Se vocês quiserem, já estão convidadas e convidados. Bom, muito obrigada. Muito obrigada, professora Glauco. E no ano que vem vamos pensar, né? E fazer algumas atividades intergrupais. Isso, né? Fortalecendo as nossas redes e as nossas pesquisas, né? Muito obrigado, Claudete. Bom, então, eu fico aqui hoje, eu trago um texto que está num dossiê, na verdade, era inicialmente programado para se realizar um dossiê da revista Interações PUC Minas. No ano passado, eu fui convidado para ajudar a compor esse dossiê, ajudar a coordenar esse dossiê. Um dossiê sobre teologia política e, na verdade, houve uma mudança ali na revista, na linha editorial, e eles aboliram a perspectiva de ter dossiês, mas uma boa parte dos artigos, a maioria dos artigos que foram publicados nesse último número da revista Interações, eles convergem para o debate sobre teologia política, e lá eu pude publicar um artigo chamado Religião, Violência e Política no Brasil, sobre o qual eu vou falar mais detidamente para vocês hoje, mas não sem contextualizar um pouquinho da onde surgiu esse artigo, né? Então, acho que é importante falar um pouquinho da minha pesquisa mesmo para vocês. É uma reunião de grupos de pesquisa, estou entendendo assim, e eu gostaria muito de poder ter a contribuição de vocês para refletir de maneira mais abrangente o que eu pretendo fazer, o que eu venho fazendo e o que eu pretendo fazer, né? Então, mais do que uma conferência, uma palestra, eu estou considerando, pedindo licença aqui, viu, Claudete, José Mário, para poder fazer mais uma comunicação, pensando mesmo nessa troca, né? E vocês têm acesso, essa revista Interações está publicada, é o último número dela, então vocês têm acesso fácil a ela pela internet, né? Bom, então, só para contextualizar como é que eu cheguei nesse texto e um pouco quais são as ligações que esse texto me permite na minha própria pesquisa e na pesquisa que eu venho desenvolvendo junto com os meus orientandos, especialmente agora, nesse momento de iniciação científica, o Logan está aqui, é um deles. Eu também vou pedir um pouco de licença aqui, Caio, porque o Caio já conhece esse texto, né? Já fiz aqui uma exposição em outro momento, né? Bom, então, só para situar vocês, minha formação é em Ciências Sociais, como a professora Claudete anunciou, e uma das formações, né, básicas é em Ciências Sociais, mas é assim que eu me vejo, mais como um cientista social de origem, né, e que foi depois para as Ciências da Religião. Mas o meu doutoramento foi na área de filosofia, sobre um autor chamado George Agamben. Eu acho que boa parte de vocês já ouviu falar ou leu parte do seu trabalho, né? Mariana, que está aqui também, Mariana trabalhou o aspecto da oeconomia do George Agamben, a teologia oeconômica e a filosofia oeconômica do George Agamben, enfim, bem teologia, né, Mariana? Então, trabalhou exaustivamente isso, produziu bastante, produzimos juntos algumas coisas, outras ela produziu carreira solo, né? Então, venho trabalhando George Agamben desde o meu doutoramento, e no meu pós-doutoramento também fiz isso, junto com um professor de Chicago, da Loyola University de Chicago, chamado Colby Dickinson, foi ele que me supervisionou lá. Então, venho trabalhando aspectos da obra do George Agamben já há
cerca de 13, 14 anos. Nem me lembro mais exatamente quanto tempo. E foi a partir das reflexões do George Agamben, né, em diálogo com o George Agamben, que eu acabei entrando nas ciências da religião. E o George Agamben, ele se associa a uma linha de pensamento sobre o Estado, sobre a economia e sobre as religiões também, como um pensador mais abrangente, não tão específico, de uma especificidade, mas ele se associa a um campo que a gente chama de teologia política. E quando entrei nas ciências da religião, já faz aí, não faz tanto tempo, faz uns 5, 6 anos, né? Quando entrei nas ciências da religião, eu vinha com esse termo na cabeça, teologia política, e um outro colega, o Douglas Barros, que também é membro do nosso grupo de pesquisa, vinha trabalhando já com teologia política também, no programa, a partir de Thomas Hobbes, com alguma leitura sobre George Agamben, Spinoza, e eu vim com isso e eu me deparei um pouco assim, na área de ciência da religião, com um certo ponto de interrogação. Mas, afinal de contas, o que é essa teologia política? Por quê? Porque já havia uma lacuna na discussão sobre o que é a teologia política a partir da ciência da religião do Brasil e da própria teologia. Na verdade, a teologia se apropriou dessa terminologia em outros momentos da história do pensamento brasileiro, e inclusive no final dos anos 80, início dos anos 90, fazendo uma leitura de Metz e Moltmann, mas depois isso foi um pouco assim apagado e não se recuperou. Mas o viés que eu trazia era um viés da filosofia originariamente. E eu acho que o Metz ele faz uma definição muito interessante, uma classificação muito interessante, né? Diferenciando um pouquinho, né? Ele diz assim, olha, existe uma teologia política propriamente filosófico-jurídica, né? E uma outra que é teológica, né? E, bom, o teólogo, né, avalia, eu vou ler um trechinho de um editorial que eu escrevi para essa revista, além do artigo escrever o editorial, eu acho que vale a pena ler aqui para diferenciar, né? O teólogo avalia que essa classificação do tema nos conduz a entender como e por que cada uma das formas da teologia política vincula-se a debates distintos. A discussão filosófico-jurídica pressupõe a investigação acerca dos limites de ação do poder e de proteção da lei sobre os indivíduos, e da concepção de uma estrutura de poder político, reflexo da ordem teológica revelada nas Escrituras e estabelecida pelas autoridades eclesiásticas católicas desde o período medieval. Agora, no território da teologia, porém, né, para Metz, a hermenêutica ecumênica do Evangelho deve ter caráter político. Então, vejam, para Metz, né, há uma teologia política feita por teólogos, e há uma teologia política feita por filósofos e juristas, ou filósofos do direito. E eu vinha dessa tradição, de uma teologia política feita por filósofos do direito, porque o Agamben dialoga justamente com esses. Ou teólogos que vão trabalhar nessa perspectiva, como Jacob Taubes, ou então juristas como Carl Schmitt, ou sociólogos como Walter Benjamin, né, filósofos como Walter Benjamin, que trabalham nessa perspectiva filosófico-jurídica. Agora, a ideia era o quê? A ideia era tentar estabelecer relações, diálogos, né, com a teologia. Não fazer propriamente uma teologia, mas no campo das ciências da religião, abrir, né, conexões com outras áreas de pensamento, né, fazendo ciências da religião. Isso é uma outra discussão, uma discussão de caráter epistemológico, super assim, complexa, que eu não vou dedicar maior tempo a ela aqui,
mas eu só quero colocar o desenho disso para vocês. Quer dizer, há que se pensar em uma teologia política dentro da área das ciências, da religião, que faça conexões, que tenha diálogo, abra diálogos importantes com a teologia, com a filosofia, com a sociologia, né? E, então, sem fazer sociologia, sem fazer filosofia, sem fazer teologia propriamente, mas fazendo ciências da religião. Então, esse é o desafio, né? E o entendimento que, particularmente, eu tenho é de que há uma epistemologia própria, né, da ciência da religião, só para desenhar, mas ela se constrói no Brasil em conexão, em diálogo com as outras áreas. Então, eu assumo isso, né? Só para começar a dar o desenho um pouco contorno metodológico, né, o solo metodológico do meu trabalho, né? Bom, muito bem. E aí, então, especialmente na ligação com a teologia, como que essa teologia política, que tem, mais uma vez, uma origem histórica na filosofia e no direito, basicamente, mais uma vez, a ideia de que o Estado, o direito, o poder, a economia se erguem sobre a teologia, ou se relacionam profundamente com a teologia, né? Ou seja, o Estado secularizado moderno, o Estado secularizado contemporâneo não estão livres, na verdade. Não é? A secularização não implica em não religião, ao contrário, né? Ela implica em religião. E exercício na verdade, uma teologia, né, fundamental. Então, isso articula o meu trabalho, né, a partir do George Agamben, mas também é bom aqui ressaltar, não como receituário, não como uma fórmula, que eu vou simplesmente pegar a fórmula do Agamben e aplicar para tudo, não. Né? Quer dizer, como inspiração, né? Tentar entender o funcionamento do Estado, o funcionamento do poder soberano, o funcionamento das economias, né? Num diálogo profundo com a chave agambeniana, que, por sua vez, tem diálogos profundos com essas chaves que eu estou apontando para vocês, autores que eu estou apontando para vocês, né? Mas como fazer isso no Brasil, sem abrir um diálogo bastante abrangente, ao mesmo tempo próximo, né, com a teologia pública e a teologia da libertação. Então, eu estou falando aqui para um grupo que estuda teologia pública, né, com pessoas que se ligam à teologia da libertação também. Como fazer isso? Como fazer uma teologia política sem estabelecer diálogos estreitos, e que permitam um desenvolvimento abrangente de pesquisas com a teologia da libertação e a teologia pública. Ora, não é possível. Daí porque eu me dediquei a escrever, embora tenha só 4 ou 5 pagininhas, o editorial desse número de interações que ficou a meu cargo, ele me deu bastante trabalho. Por quê? Porque eu tomei muito cuidado para tentar não cometer erros, né? Imprecisões, tentar situar bem cada uma dessas teologias e as possibilidades de diálogo entre elas, né? Então, estou assim, pedindo licença para falar um pouquinho sobre isso, só para contextualizar o texto mesmo que eu vou entrar logo em seguida, no qual eu vou entrar logo em seguida. Então, aqui, né, é um reconhecimento de que a teologia da libertação ela é profundamente política, assim como a teologia pública é profundamente política. São os olhares e as perspectivas que têm nuances e ou fronteiras que definem as suas diferenças, e sobre isso vocês podem dar aula para mim, né? Assim como a teologia política, ela também
ela também tem suas fronteiras que a definem enquanto teologia política, mas não é possível fazer uma teologia política no Brasil sem estabelecer esse diálogo estreito com uma teologia que é transformadora. As duas outras têm um potencial de transformação enorme. Uma com uma forte vinculação a uma praxis mesmo, né, de atuação junto a comunidades de base, e que tem uma teleologia, né, que tem uma finalidade que talvez messiânica, desculpa se eu estou classificando demais aqui, não é? De redenção mesmo dos pobres, e uma outra teologia, a teologia pública, que transita nos contornos de um conceito de república, um certo conceito de república, de que a coisa pública, né, o espaço público deve ser o espaço do diálogo, né, da construção da cidadania, e que as religiões podem contribuir nesse processo, podem e devem contribuir nesse processo. E fica um ponto de interrogação nessa história, né, que é a seguinte: de fato, seria obtuso não reconhecer a importância das religiões, da atuação dos movimentos religiosos, das teologias, na construção da política. Seria obtuso, seria uma bobagem enorme não reconhecer, não legitimar. Mas, por outro lado, que fenômeno é esse que parece nos tomar de assalto, de que, de repente, grupos exclusivos, né, excludentes, com uma narrativa teológica e moral excludente, né, religiosa, né, de cariz teológico e moralista, né, excludente, né, exclusiva, que não inclui, tomam de assalto o poder central político de alguns estados e do país. E isso assusta, né, porque ali, onde é que ficam as outras religiões, onde fica a pluralidade, né? E onde fica também a possibilidade de trabalhar pelos pobres. Afinal de contas, essa forma de fazer governo, essa forma de fazer, de exercer poder soberano, atualmente, né, personificada no Bolsonaro, no caso do Brasil, é uma forma, ou na Damares, né, é uma forma que não só exclui a pluralidade, né, porque pensa num único padrão de família, num único padrão de pessoa, né, mas também que exclui o pobre, que exclui também o trabalhador. Por quê? Porque se associa visceralmente ao neoliberalismo, né? Então, de repente, isso nos toma de assalto, e é uma pergunta, né? Ora, isso é uma novidade? Né? Isso é um equívoco? Isso é um contrassenso, né, em relação ao sistema político brasileiro, a forma como se faz política no Brasil, ou isso é um evento que revela uma estrutura, que demonstra uma estrutura, né? Essa é a pergunta. Bom, como eu venho de uma tradição profundamente otimista, mas aparentemente pessimista, que é essa tradição agambeniana, por que eu digo que ela é aparentemente pessimista? Porque ela lê que o Estado democrático não existe na modernidade nem na contemporaneidade. O que existe é uma democracia que forja a própria exceção, ou seja, nós vivemos um estado de ditadura que gera, na verdade, uma vida nua, né? Que gera uma vida matável. Essa palavra não existe, mas ela já se tornou moda aqui nas traduções do Agamben, né? Um neologismo, matável, né? Uma vida que pode ser morta a qualquer momento, sem que isso implique em pena quem matou a pessoa que foi morta, né? Então, o Agamben, ele tem essa perspectiva, né? A perspectiva de que as democracias contemporâneas, na verdade, são estado de exceção e não estado de democracia efetiva. Então, isso é aparentemente pessimista. Por que eu digo que, no fundo, é profundamente otimista? É porque tem uma proposta crítica, profundamente crítica, de suspeita
a tudo que está naturalizado. E, ao ter essa proposta crítica, nos coloca a pensar em que medida, de fato, somos democráticos, em que medida desempenhamos democracia, e em que medida, de fato, qualquer defesa, não é, a qualquer perspectiva teleológica pode, de fato, nos libertar. Então, tem alguma coisa profundamente nietzscheana aqui, não é? Que é aparentemente pessimista, mas está reivindicando um para além do homem, né? Que é viver profundamente, que é viver a humanidade na sua profundidade, que é viver a sua condição humana, né? Na sua profundidade, né? Bom, essa é uma chave de diálogo, né? Mas uma outra questão que me incomoda, e aí eu estou já tentando desenhar para vocês, que a minha análise sobre o poder brasileiro, sobre a política brasileira, é uma análise aparentemente pessimista, ou seja, de que nós não construímos democracia de fato. E de que não se trata simplesmente de uma disputa livre, né, no espaço público pelo poder, da qual hoje tem um grupo que ganhou. Tudo bem, é fato, né? Com a derrota do Trump, o Bolsonaro perde força. A gente vê nas eleições municipais o que aconteceu agora, né? O eleitorado optando por um político, né? Um candidato a político jovem, mais jovem, né? Identificando no PSOL, né? Talvez, estou exagerando aqui talvez, mas identificando em partidos de esquerda mais novos, né? Algo promissor, algo mais verdadeiro, mais genuíno, mais honesto, mais promissor, não é? Ou no próprio PT, né, mantendo as estruturas partidárias, né, não, quer dizer, os grandes partidos estão ganhando, né, ou disputando as principais capitais, as principais cidades, mas ou mantendo nesses grandes partidos, né, uma esperança de que haja uma renovação na política. Então, a gente está falando de grupos políticos, de forças políticas que disputam espaço, tudo bem, né? Agora, qual é a estrutura do nosso Estado? Qual é a estrutura da nossa economia? Qual é a estrutura do nosso poder? O que, de fato, os grupos emancipadores, ou que buscam emancipação, conseguem fazer no nosso país? Essa que é a discussão. A pergunta é: o nosso Estado é um Estado democrático ou ele é um Estado profundamente violento? Não estou falando de governo, estou falando de Estado, né? E em que há governos que mostram a cara violenta do Estado, a face violenta do Estado, com mais clareza, e outros que não mostram com tanta clareza, né? Mas que não conseguem fazer muito diferente, né? Então, é um pouco essa questão. Por quê? Porque fundado numa certa teologia. Não é? Em que teologia? Que base é essa? Né? Uma teologia que não é pluralista. Né? Uma teologia que é unicista, né? de que o poder soberano antecede a lei. Né? E se o povo coaduna com esse poder soberano, o povo antecede a lei personificada em alguém ou em alguém. Daí a nossa tradição, a nossa abertura forte ao populismo, que é uma outra discussão. É um termo bastante equívoco, né? Na verdade, não é equívoco. Na sociologia brasileira, ele tem uma aplicação bastante clara, né? E datada, histórica, né? Mas ele é usado por várias sociologias hoje, né? Mundialmente, e tem sido usado de novo aqui no Brasil, e um pouco assim transgredindo a conceituação sociológica já sedimentada no Brasil, né? Então, a ideia do populismo, né? Populismo que implica na personificação, do poder, né? Que passa por cima, né, de regras, que passa por cima de uma visão do que é público, né? Então, é um pouco esse o lugar da discussão. Agora, tem uma outra questão, né, que mobiliza a minha pesquisa, que não vai estar tão clara nesse texto,
mas que mobiliza a minha pesquisa, que é uma pergunta que eu tenho me feito há algum tempo, sobre a relação e a não relação entre um certo pensamento social brasileiro e uma certa teologia, né, profundamente transformadora no Brasil. E aqui eu vou remeter mais especialmente à sociologia da USP, da Escola de Florestan Fernandes para diante, né? É curioso como, de um lado, você tem sociólogos que estão profundamente comprometidos com a formação do pensamento brasileiro, em diálogo, em ligação, alguns em ligação mais direta, outros em diálogo com uma teoria social clássica, né? Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim e tal. Mas também, como você tem, por outro lado, em outras áreas do pensamento social, como na educação, figuras comprometidas com, ou personalidades comprometidas com uma teologia, né? E aqui eu falo de Paulo Freire. Mas é interessante como, no caso dessa sociologia, que tem um viés republicano, e aqui Florestan Fernandes, Otávio Iane, Maria Isaura Pereira de Queiroz, Maria Silva de Carvalho Franco, Fernando Henrique Cardoso, Gabriel Com, enfim, né, eu poderia enumerar uma série de pessoas aqui, né, e que tem um compromisso com a construção de uma república brasileira, uma república no Brasil, um espaço democrático, um espaço em que o patrimonialismo, né, ceda lugar para o fazer público. Eles trabalharam muito por isso, mas é curioso como não houve uma ligação mais próxima com a teologia da libertação, com a experiência da teologia da libertação, né? Bom, talvez seja fácil de explicar isso, porque esse cientificismo, né, esse certo positivismo que norteia o pensamento social brasileiro, né, uma certa perspectiva de Estado secularizado, de laicidade, do Estado que norteia o pensamento social brasileiro, deve ter afastado esse povo todo dos teólogos da libertação. Por outro lado, embora as finalidades fossem distintas, os vetores fossem distintos, havia algo que poderia ter ligado esses dois grandes grupos, enquanto a teologia da libertação estava ainda tão vigorosa, antes do Papa João Paulo II começar e fortalecer todo aquele processo, né? Depois Bento XVI, né, de enfraquecimento efetivo das teologias liberatórias da América Latina, né? E do Brasil também. Mas havia uma potência ali, né? Uma potência enorme nessas duas formas. Uma de trabalho efetivo com as comunidades, né? Eu me lembro dos movimentos sociais, né? O quanto as comunidades eclesiais de base foram centrais nos movimentos sociais, né? Os movimentos sociais organizados, os movimentos trabalhistas, né? Na construção da CUT, por exemplo, na construção do que foram os partidos de esquerda, o que foi o PT, né? Muito como reflexo dos movimentos sindicais lá atrás. Então havia uma potência enorme, né? Por quê? Porque o grande adversário dessas duas grandes maneiras de pensar, e a gente não pode dizer que não houve vários intelectuais que se associaram com a teologia, houve. Por isso a teologia da libertação, inclusive, ela sai do campo pastoral só, ou só não, isso não é pouco, mas exclusivamente, ela também está no campo intelectual, né? No campo da produção acadêmica, né? Com muita força, mas havia um grande adversário. Qual é o grande adversário? Aqui eu vou sacar o Gessé Souza, que não fala sobre teologia da libertação, não está falando disso, está fazendo uma crítica à sociologia brasileira, mas eu vou sacar ele para dizer qual é o grande adversário, né?
todo mundo que pensa em progresso no Brasil. Não progresso material, exclusivamente, né? Que pensa em progresso humano no Brasil. Qual é o grande adversário? A escravidão. A sociedade escravagista que nós somos. A sociedade escravocrata que nós somos. A sociedade excludente que nós somos. A sociedade que escolhe que pretos, pobres, mulheres, LGBTA+, né, QIA+, todos aqueles que não têm o perfil, né, que não nasceram homens brancos e com nomes já consolidados na esfera do poder, né, esses já de nascença são pessoas que devem ser excluídas, ou que podem ser excluídas. Então, essa aqui é a questão. Esses tempos atrás, estava reformulando um artigo com uma outra orientanda, e alguém que foi dar o parecer pensou assim, muito logicamente, dentro de uma perspectiva jurídica, né? Pensou assim, não, vocês falam de homo sacer, né? Sujeitos que são excluídos, que podem ser incluídos a qualquer momento, tal, um texto sobre homo sacer, né? Mas homo sacer, ele é excluído por causa da culpa, mas ele não cometeu delito nenhum, mas a gente exclui só quem cometeu delito. Bom, dentro da lógica jurídica, formal jurídica, é isso, né? Você exclui você penaliza aquele que cometeu delito. Você neutraliza, coloca na cadeia, né? Impinge uma pena sobre aquele que cometeu um delito. É isso que você faz. Nessa lógica é assim, mas não é assim. Porque o modus operandi da polícia, o modus operandi do juiz, o modus operandi do promotor público, etc. e tal, ele já determina lá na barra, lá na rua, quem é que vai ser preso e quem não vai. Né? Pelo estereótipo, nas bases do preconceito. Né? Então, esse é o ponto que me parece central para pensar uma teologia política no Brasil, né? Ou para pensar o poder brasileiro. E que tá numa base, né? Numa fundamentação que não é exclusivamente jurídica, exclusivamente sociológica, mas ela tem a ver com essa capacidade que o Estado brasileiro tem de subverter qualquer regra. Fazendo o quê? Criando um poder de exceção o tempo todo. Né? Nesse aspecto, eu acho que o Agamben ajuda a pensar. Né? Criando um poder de exceção o tempo todo, né? E passando por cima da lei o tempo todo, na base. Né? Enchendo os presídios, tal, na base. Isso aí tem uma justificativa, né? Quer dizer, o poder soberano é todo poderoso, está acima das regras combinadas. E limita também a possibilidade de você combinar regras mais claras. Então, nós temos a nossa Constituição Federal, uma regra. A propriedade tem o uso, deve haver um uso social da terra. Tá bom, mas que outra regra foi feita depois para dizer que é preciso fazer uma reforma urbana e uma reforma agrária? Não, tem um Estatuto da Cidade, mas ele foi suficiente para fazer reforma urbana? Efetivamente? Né? Para incluir efetivamente? Então, são questões que a gente tem que se colocar, né? Eu acho que são importantes para a gente se colocar, né? E que são mobilizadas, mais uma vez, por essa genética, né? Da nossa origem, que é a ideia de que se quiserem linguagem teológica, né? O teísmo substituiu o deísmo. Né? Ou seja, o deísmo percebe, ele entende o quê? Que é uma pluralidade, né? Do poder. O poder se pluraliza. Né? Há várias unidades de poder que concorrem para construir, né, projetos que podem se hegemonizar de Estado. E o teísmo? A ideia é que existe um poder único, né, que antecede a própria lei. E no Brasil,
tem um poder único na minha modesta maneira de ver, né? Que passa por cima de qualquer perspectiva de equilíbrio de poderes, né? Um poder único existe, que é um poder contra o povo. É um poder que emana do próprio povo, né? Não emana de Deus, mas que é personificado numa oligarquia, né? Umbilicalmente associada ao imperialismo, né? Um projeto imperialista que não é só norte-americano, mas umbilicalmente, desde a Guerra do Paraguai, associada ao projeto imperialista, com algumas nuances, com alguns momentos mais ou menos, mas estruturalmente associada ao imperialismo. Uma elite que não está preocupada em emancipar seus trabalhadores, uma elite que não está preocupada em emancipar socialmente o Brasil, né? É uma elite que está preocupada com lucro rápido, né? E que vendeu sempre o país para a grande estrutura, né? Do capital. Ou seja, a minha modesta visão. E, bom, então, esse poder antecede qualquer pacto social. Esse poder oligárquico, colonial, ele antecede qualquer pacto social, na minha modesta maneira de enxergar. Tá? E aí, no máximo, você tem o quê? Concessões. Ora, o que nós vivemos hoje, desde a Margaret Thatcher, houve uma certa globalização, né, do neoliberalismo. E, claro, uma certa não, hoje é total. Né? Até a China é Estado capitalista. Hoje é total. A Rússia se tornou um Estado capitalista. Né? E o que a gente tem nessa hegemonização do capital? Né? Qual é a cara da globalização? A globalização é neoliberal. E no que o neoliberalismo implica? A gente tem discutido muito isso no nosso grupo de pesquisa, a partir de uma filósofa. Agora, mais recentemente, estamos lendo uma filósofa, né? Stimili. E assim, no que o neoliberalismo implica? O esvaziamento total do munus, do munus da comunidade, do dom da comunidade. Lembrando aqui o Roberto Espósito. Quer dizer, o esvaziamento total da comunidade. Ou seja, faça por você mesmo. Né? Se você cada pessoa é uma empresa. O disciplinamento mais radical de todos os corpos. Né? Lembrando Michel Foucault. Faça por você mesmo. E aí a teologia da prosperidade vem de cheio. Ela auxilia, né? Ou ela tem tudo a ver com esse sentido ultraliberal, né? Ou seja, se você tem sucesso, é porque você teve sucesso. Se você tem fracasso, é porque você teve fracasso. Você não é um ser social mais. É a despotencialização da comunidade, a despotencialização da vocação, né? Do dom, da dádiva, né? Que são não só princípios, né? Mas são fundamentos da vida ética. Né? São pilares da vida ética. Então, isso a gente tem vivido de maneira muito forte já há bons anos. E o que essa grande estrutura tem nos ofertado? Essa grande estrutura liberal, né? Neoliberal, né? Antes fosse liberal, no liberalismo ainda há uma potência de transformação. Aqui não, né? Não tem potência nenhuma, né? Aqui é a redução da absoluta redução da potência. Temos aristotélicos, é isso, a absoluta redução da potência do ser humano enquanto aquele que pode, né? Voltando um pouquinho do Roberto Espósito, a associação do termo comunitas, né? Comunidade, munus, serviço, com clesis, né? Com cleto, clesis, né? A ideia da comunidade, a cristandade. Em um certo sentido era o quê? Era dádiva, era graça, né? Um certo sentido dessa associação. Nós perdemos esse sentido, né? E aí, na minha modesta visão, aparentemente pessimista, mas
mais uma vez, altamente otimista, o que existe nessa grande estrutura é o quê? É fazer concessões. Então, ora a gente concede, né? Então, vamos criar esta possibilidade de governos sociais. Ora, a gente dá um jeito de dar um golpe nesses governos sociais. E a gente volta a ter governos ultraliberais. Que, como o ultraliberalismo ele é altamente rentista, altamente concentrador de renda, e você não equacionou bem esse problema ainda, tem muita gente no planeta, o que acontece? Logo, tem que voltar a ter movimento pró-Estado social. Mas veja, é um Estado social vigiado, é um Estado social limitado, é um Estado social que converte o cidadão, que converte a pessoa em consumidor. Né? E talvez essa ilusão da nova classe média, né? que a última experiência de Estado mais social a gente teve, né? Que foi a do Partido dos Trabalhadores, converte, acha assim, nós estamos construindo uma nova classe média. Né? E que nova classe média foi essa? Talvez aquela que tenha se sentido traída por conta da crise gerada em 2015 e que bandeou facilmente para um discurso altamente beligerante, né? Um discurso de ódio, um discurso religioso, de um certo tipo de religião. Vejam, né? Nós propugnamos por uma religião da paz, propugnamos por uma religião da felicidade, né? Da solidariedade. Mas a gente não pode negar que o discurso do ódio é um discurso religioso. Por quê? Porque coloca Deus de um lado e o diabo do outro. E para combater o diabo, é preciso estar com Deus. A questão é você identificar Deus com quem? Aí você identifica com a família monoparental, né? Você identifica com a família branca, você identifica com o homem bem-sucedido. É esse o Deus. Né? E nenhum outro mais. Então, na minha percepção, o que nós temos aqui é isso, né? É uma estrutura que seca os movimentos sociais, né? Seca a possibilidade de a gente ir além, não é? Ir além no sentido de construir, de fato, uma república, uma democracia, de fazer ruir todas as formas de patrimonialismo. Bom, eu falei de maneira mais ou menos solta, gente, porque eu concebi que poderia ser um diálogo. Né? O texto está à disposição, Claudete colocou aqui, eu posso ler trechos do texto também, se vocês quiserem. Eu não sei, nós não combinamos, Claudete, quanto tempo eu ia falar, eu estou falando quase 1 hora. Faltam 4 minutos para terminar 1 hora. Não sei como é que você quer que eu exponha mais, ou então a gente já abre para discussão. Eu acho, Glauco, que a gente pode abrir para discussão. O que você acha, professor José Mário? Sim, eu acho interessante ter um tempo aqui de discussão, mas talvez o professor queira concluir, né? Ter um tempinho aí para ele concluir a sua fala, Tá. Ou ele já se dá por concluído, eu não entendi tá, isso. Eu vou ler então a conclusão do texto, José Mário, tá? Eu vou abrir ele aqui e vou ler a conclusão dele. Obrigado. Bom, então, no texto, que depois, né, oportunamente, quem quiser está aí à disposição para leitura, né? Eu vou tentando mostrar como é que esses grupos religiosos, né, que vão depois se autodenominar a bancada da Bíblia, né, e que se associam com muita naturalidade com a tal da bancada da bala, né, e a bancada do boi, ou seja, com grupos que, de fato, têm um compromisso com a exclusão, têm um compromisso com a concentração de riqueza, têm um compromisso com uma disputa bélica mesmo, né, no campo da política.
Como esses grupos religiosos no poder parlamentar aumentaram, né? Você tinha 9% de pessoas, de parlamentares em 1991, isso pulou em 2010 para 22%, e depois continuou aumentando, né? Tentei mapear um pouco, né, quais são os principais atores dessa estrutura política, ou que criaram e que alimentam essa estrutura política excludente no Brasil. E aqui eu identifico como poder econômico a elite agrária, né? É bom lembrar que a burguesia nacional, quando ela se tornou uma burguesia mais ou menos estável, ela foi investir no campo, né? Não se esqueçam de que nós ainda continuamos tendo um produto interno bruto assentado na produção e exportação de commodities, né? O outro grupo é o militar. Não se esqueçam que a Primeira República foi fundada por militares, que Getúlio Vargas chegou ao poder como militar, né? Na verdade, não era militar, mas ele estava associado a grupos militares, que em 64 tivemos uma ditadura militar e que nós temos uma transição de 88, na Constituição de 88, de 85 para 88, as eleições não foram diretas, que a construção da Constituição de 88, ela vem num acordo entre a sociedade civil e o Estado era militar, né? Foi uma transição lenta, segura e gradual, como bem queria o Bobeiro do Porto e Silva, e como nós agora estamos novamente com nomeações e números militares, né? No Estado brasileiro, não no governo brasileiro, tá certo? E também um outro grupo, né, que são os grupos religiosos, né, de cariz conservador também, que tiveram sempre muito impacto na construção do Estado brasileiro, né? Bom, aí, então, eu venho falando de toda essa discussão, e também tentando fazer essa aproximação, né, vai acontecer mais no final do texto, entre o neoliberalismo e um governo com um poder político moralizador, né, ou uma narrativa moralizante. E aí, lembrando, né, que a teoria da mão invisível, né, quer dizer, há um Deus ali que rege o mercado. É engraçado como os nossos comentadores de economia, os jornalistas especializados em economia brasileiros, isso não é um fenômeno exclusivo nosso, mas é engraçado como eles sempre falam assim, né, eles falam do mercado como se fosse um Deus do Antigo Testamento, né? O mercado hoje está nervoso, o mercado hoje está calmo, o mercado hoje está contente, né? E como se esse tal de mercado existisse, como se ele fosse um Deus não bondoso, né? Um Deus não generoso. O mercado exige uma reforma trabalhista, o mercado exige uma reforma previdenciária, né? Alguém tem que fazer isso. Então, como isso vai juntar facilmente com essa perspectiva isolacionista, né, que isola o ser humano da comunidade, né, e que diz que cada um de nós é responsável absolutamente por tudo que colhe, né, de bom e de ruim. Bom, então eu sigo aqui tentando fazer uma análise, né, e vou ler as considerações finais. A nova República Brasileira completou 34 anos e presenciou em seu curto tempo de vida uma eleição presidencial indireta e 2 impeachments de presidentes. Nesse breve período, dos 5 presidentes eleitos, apenas 2 completaram seus mandatos, a saber, né, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, tendo sido apesar da alta margem de intenções de voto de que gozavam,
inviabilizado de disputar as eleições presidenciais de 2018 por uma polêmica decisão judicial. Um dia antes da promulgação da Constituição brasileira vigente, Florestan Fernandes publicou no jornal Folha de São Paulo artigo intitulado A Constituição de 1988. Então, agora são palavras do Florestan, tá? Constituição de 88, 2 pontos, conciliação com ruptura, tá? Então, agora eu vou ler palavras do Florestan. A Constituição de 1988 vem à luz com data marcada para sofrer uma revisão global e contém mecanismos que remetem a revisões parciais, seguidas e constantes. Foi posta sob um signo do precário durante a sua elaboração e posteriormente. Ela não responde às exigências da situação histórica. Sufocada pelo poder do dinheiro, tisnada por uma hegemonia de classe que sequer se deteve diante da mercantilização do voto, oprimida pelo arbítrio de uma nova república que prolonga a ditadura através de seus métodos, práticas políticas militares e policiais, vergada pela corrupção, manejada pelo governo e pelo grande capital nacional e estrangeiro, incapaz de sustentar-se sobre um poder originário e soberano, ela veio para durar pouco e servir de elo ao aparecimento de uma Constituição mais democrática, popular e radical. Sua principal missão consiste em limpar o terreno minado pela ditadura, preparada para outro plantio mais generoso e fértil. A ditadura, a nova república e o bloco histórico no poder enredam-na na conciliação conservadora e tentaram submetê-la, por fora e por dentro dela mesma, à transição lenta, gradual e segura. Foi uma vitória dos constituintes radicais e de esquerda, entre aspas, que isso não fosse levado até o fim do mundo. Até o fim, e até o fundo. No entanto, as sementes reacionárias e conservadoras vingaram e tiveram a seu favor entidades parlamentares, como o Centrão, olha lá a palavra Centrão, ou civis como a UBE e a UDE. A minoria remou contra a corrente, mas possui muita força. O pêndulo balançou contra a democracia, contra a nação e anulou todas as rupturas que deveriam ser desencadeadas pela Assembleia Nacional Constituinte e depois, a pleno vapor, pela própria Constituição. Apesar do diagnóstico realista, Fernandes demonstra profundo otimismo, confiando na potência da Carta Constitucional em possibilitar... acabou lá pela própria Constituição a fala do Florestan Fernandes, perdoe, tá? Ali fecham as aspas. Agora sou eu de novo. Apesar do diagnóstico realista, Fernandes demonstra profundo otimismo, confiando na potência da Carta Constitucional em possibilitar futuras conquistas aos trabalhadores, garantindo que as reformas estruturais então reprimidas ocorressem. É bem verdade que os brasileiros puderam ver, na sequência da Constituição de 1988, a criação de legislações ambientais, como a Lei de Crimes Ambientais e protetivas dos direitos humanos e das minorias, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso, a Lei de Imigração, publicada apenas em 2007, esta última, tá? Dentre outras. Todavia, assistiram e assistem também ao sistemático e generalizado desrespeito a tais legislações, praticamente naturalizado na cultura brasileira, e mais recentemente ao franco e obstinado ataque discursivo e político por grupos de poder contra o espírito que as norteia. Mas os brasileiros não viram, desde 1988, a regulamentação e tampouco a instalação de reformas estruturais que implicassem efetivamente na reinvenção da ordem política e econômica que tem, desde as origens do Brasil, garantido a maioria ou a esmagadora concentração de poder e de riquezas nas mãos dos oligarcas do país e dos países e grupos estrangeiros que por aqui atuam. O recente avanço dos discursos e das propostas políticas de caráter ultraconservador, vinculados a movimentos religiosos moralistas,
não estão desconectados das estruturas do poder soberano no Brasil. Eles evidenciam, sem máscaras e sem qualquer constrangimento, o que ele de fato é: intolerante, preconceituoso e violento. Então, essa é a minha hipótese, né? E, mais uma vez, isso não faz de mim um pessimista, ao contrário, né? O que eu só estou tentando trazer aqui é uma possibilidade de diagnóstico dos nossos males. O que eu quero dizer é que talvez a gente continue insistindo no mesmo erro, achando que a gente está disputando de igual para igual, né? Quando a gente está tentando fazer ciência, quando a gente está tentando trabalhar pelo desenvolvimento humano, a gente está disputando de igual para igual. Não, a gente não está, gente, né? Então, há de se criar outras formas fora dessa grande estrutura, né, que possam trazer vida, trazer força, né, e reaglutinar a nossa comunidade em projetos que sejam efetivamente, aí sim, né, efetivamente democráticos, solidários, aí sim. Bom, então eu paro por aqui, agradeço muito a professora Claudete, mais uma vez, pela oportunidade, ao professor José Mário, a presença de todos e todas vocês, estou à disposição agora para a gente dialogar. Muito obrigada, Glauco. Eu acho que você já deixou umas dicas para a gente pensar o que a gente pode continuar no ano que vem, discutindo, trabalhando, né? Muito obrigada. A tua palestra foi muito instigante, né? E eu acho que também o grupo participou muito legal, né? Foi muito bacana esse encontro, esse primeiro encontro também dos nossos 2 grupos de pesquisa. Eu quero dar a palavra para o professor José Mário, se ele também gostaria também de falar alguma coisa ainda. Obrigado, Claudete. Minha palavra é só de agradecimento mesmo ao Glauco, né? É um prazer conhecê-lo, ainda que virtualmente, né? A gente já tinha trocado alguma mensagem, mas foi muito bom, foi muito instigante, como a Claudete falou, e o professor Douglas falou aí de parcerias, acho que é uma coisa para a gente realmente pensar, e será muito enriquecedor se acontecer. Obrigado pela participação de todos e todas.